Em tempos de Covid-19, difícil é encontrar unanimidade. As opiniões estão divididas. De um lado, o setor produtivo deseja fazer a economia voltar a funcionar. Do outro, setores públicos e de saúde se mostram mais favoráveis ao isolamento total. E como nós já mostramos nesta edição, pela primeira vez desde o início da quarentena, o prefeito de Cuiabá decidiu aí atender o clamor aí das entidades empresariais ligadas ao comércio e à indústria para que de forma gradual possa ser permitida aí a reabertura das empresas. E este é um dos assuntos agora na nossa entrevista aqui no Estúdio Paralelo com o presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, o vereador Misael Galvão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. É um prazer estar aqui novamente, aqui no Estúdio TV Vila Real e falando aqui no Jornal do Meio-Dia. Presidente, nessa flexibilização aí, novas da Prefeitura de Cuiabá, no anúncio feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro, novas empresas aí, outras empresas, né, poderão reabrir a partir de segunda-feira. E o transporte coletivo, hein, presidente? Não tem que cobrar a Prefeitura para aumentar o número de ônibus circulando aí? Sim, Lúcio, isso já está na nossa pauta do Poder Legislativo. Nós acompanhamos semana passada toda essa discussão, acompanhando todos os segmentos organizados, entregando seus protocolos, as suas propostas, obedecendo todas as normas da Organização Mundial, atendendo todos os requisitos com as EPI, acompanhamos tudo isso. E agora o Parlamento Municipal vai continuar ativamente acompanhando, principalmente ouvindo os segmentos organizados da sociedade e na prioridade do transporte coletivo. Também será prioridade do debate nosso esta semana, assim que terminar o feriado e começar o dia de amanhã. Mas além do debate, presidente, o que pode ser feito mais rápido? O senhor acompanhou aqui, o senhor já estava no estúdio, algumas participações dos nossos telespectadores. E boa parte delas falava justamente sobre essa aglomeração que existe hoje, que é uma realidade no transporte coletivo, ou seja, não está funcionando aquele ônibus exclusivo para o profissional da saúde, só trabalhadores dos serviços essenciais. Então, são medidas que precisam ser tomadas urgentemente. O que pode fazer de mais urgente, presidente? Na realidade, o que precisa é nós sentar com o prefeito Emanuel Pinheiro, com seus técnicos, e poder passar a ele o anseio da sociedade, aquilo que nós estamos ouvindo e estamos assistindo. Hoje, com a flexibilização do comércio, com a reabertura, que não é ainda uma grande reabertura que todos os comerciantes esperavam, mas já vai começar a reabrir o comércio, precisa realmente do transporte coletivo com mais número de ônibus. Os empresários precisam entender que esse é o momento que eles também têm que dar sua contribuição, aumentando as suas frotas de ônibus e colocando todas as EPI necessárias para atender o usuário do transporte coletivo, porque o usuário ele é um cliente dos empresários. Pelo que o senhor colocou aí, presidente, o senhor falou assim, os empresários do transporte coletivo precisam entender que eles têm que colaborar nesse momento com a população. Então é o seguinte, eles não estão entendendo, estão colocando poucos ônibus para que eles não tenham prejuízo. É isso, não é? Agora é o momento que toda a sociedade tem que dar a sua contribuição. O comércio está dando a sua contribuição, os empresários do transporte coletivo precisam dar a sua contribuição, aumentando as frotas, dando condição na questão de IPI, dando tranquilidade e qualidade na questão da pandemia que estamos vivendo hoje. E eu vou cobrar, não só eu, como todos os vereadores, com indicação, com requerimento e com orientação ao Executivo Municipal. O que nós não vamos abrir mão, nesse momento, é de defender a sociedade naquilo que a sociedade precisa e merece ser respeitado pelo transporte coletivo. Ainda falando nessa questão de respeito, o senhor acompanhou também essa flexibilização do comércio. Como que vai ser? A Prefeitura vai dar conta de fiscalizar, na opinião da Câmara? A Câmara vai ajudar, vai acompanhar? Porque a gente vê aí a exemplo do transporte coletivo, a dificuldade que é de se fiscalizar, né? E agora mesmo fiscalizar todo o comércio. Vai ser uma tarefa difícil, na sua opinião, presidente? Na verdade, Cuiabá vai dar um grande exemplo para o resto do país. Eu acompanhei, Nayara e Lúcio,
pelo parlamento e os demais vereadores, tem vários vereadores que participaram, todo o acompanhamento de reuniões de apresentação de protocolo e de intenção de atender os requerimentos. Todos os segmentos organizados do comércio já estão preparados para dar a sua contribuição na orientação aos comércios. Então, eu acredito, pelo que eu acompanhei esta semana, juntamente com os vereadores, juntamente com todo o segmento organizado do comércio, estão todos preparados para dar a sua contribuição na orientação aos empresários e aos funcionários. Eu acredito que Cuiabá vai dar um grande exemplo para o Brasil, como se funciona um comércio respeitando todas as regras da pandemia. Presidente, os shopping centers, o prefeito ainda não autorizou que eles sejam reabertos. Agora, uma pergunta aí para satisfazer a curiosidade. O vereador Misael Galvão tem uma ligação forte lá com o shopping popular, não é? O senhor não está sendo muito pressionado, não? Com certeza, eu tenho que falar aqui do coração e da alma. Eu até esperava, com muito diálogo com o prefeito Emanuel Pinheiro, com todo o segmento organizado dos shoppings, não somente do Shopping Popular, que pela graça de Deus hoje faz 25 anos, quero mandar os parabéns a toda a família popular. Todos os shoppings, inclusive o Shopping Popular e todos os outros shoppings da nossa cidade, já entregou o protocolo de intenção, cumprindo as regras, aquilo que pede a Organização Mundial, obedecendo todas as questões de EPI, estão preparados para abrir os seus comércios. Mas nós temos que obedecer, o shopping precisa, obedece uma regra de decreto, mas nós não vamos desanimar de continuar dialogando com o prefeito e mostrando ao prefeito Emanuel Pinheiro e toda a equipe da saúde que um shopping aberto dentro das normas técnicas, obedecendo tudo, não vai trazer mal algum, a não ser gerar emprego, gerar renda e dando oportunidade aos empresários pagar os seus impostos e pagar a folha de pagamento no final do mês dos seus funcionários. Vereador, presidente, tem aqui uma mensagem do nosso telespectador. Vamos ao WhatsApp, a mensagem um pouquinho grande. Vamos lá? Olha só, boa tarde, Nayara e Lúcio. Uma pergunta para o presidente da Câmara Municipal. Se os custos com as despesas dos vereadores foram reduzidos, né, devido à pandemia, os mesmos estão trabalhando de casa, então quero saber se é possível os vereadores fazerem a devolução da verba indenizatória, já que não há despesas justificáveis, até mesmo como um gesto de solidariedade. Um vereador propôs redução de salários, mas acho que só a devolução da verba indenizatória já seria o suficiente, um ato moral. Antes que eu seja retrucado pelo presidente, estendo esse desejo da população a todos os poderes que recebem verba indenizatória. O Adriano Toca, do morador do residencial Chapada, no CPA 2, não é isso? Adriano Costa, é isso? Antônio? Bom, colocaram aí um diferente. Esse é o segundo, mas foi o certo, né? Porque eu estava lendo aqui do aparelho, por favor. Não, estava o errado. Estava o errado, mas a mensagem que foi passada aqui para a gente colocar no ar foi o do Adriano Toca. Ele fazendo esse apelo, a gente tem aí a edição, por favor, se puder colocar a mensagem do ar para mostrar que não. Depois a gente volta com essa mensagem, mas bom, eu li aí para o senhor. Presidente, por favor, pode responder o Adriano? Eu não sei se eu vou responder para o seu Antônio, para o Adriano. Depois a gente volta com o seu Antônio, porque eu vou ler do seu Antônio, tá? Adriano, é o seguinte, a Câmara Municipal de Cuiabá, ela não deixa de fazer os seus trabalhos. Os 25 vereadores estão fazendo papel de indicação, de fiscalização, de acompanhamento ao Executivo Municipal. Por exemplo, a reabertura dos trabalhos do comércio foi uma participação ativa da Câmara Municipal de Cuiabá através dos seus vereadores. Então, e a Câmara deu o primeiro exemplo. O primeiro exemplo foi devolver dentro das suas economias, dos seus planos estratégicos, deixar de fazer alguma coisa que não era tão necessário, que poderia levar tempo para fazer, e economizamos e devolvemos aos cofres do Executivo Municipal 2 milhões de reais em espécie, em transferência bancária, para que o prefeito pudesse investir em IPI, por exemplo, máscara, óleo gel, luva, em atendimentos aos servidores da saúde. Remanejamos urgentemente todas as nossas emendas, destinamos ao prefeito Emanuel Pinheiro 8 milhões e 700 mil reais de emenda para que o prefeito
possa investir na saúde. E todos os trabalhos que estão sendo feitos, na realidade, cada vereador tem sua legitimidade, sua independência, e assim que forem a questão da VI, aqueles vereadores que acham que deve abrir mão, nós iremos respeitar e não vamos fazer o pagamento. Aqueles que provar por seus relatórios que os trabalhos foram feitos, nós vamos pagar a VI, porque é legítimo e legal. Agora, a cada momento, a cada dia, a Câmara vem buscando naquilo que pode ajudar mais nessa questão da pandemia, porque é o nosso papel. Presidente, o seguinte, muita gente, pelo decreto do prefeito, volta a trabalhar na próxima segunda-feira. E os restaurantes, hein, que permanecem fechados? Esse pessoal vai se alimentar onde? Por isso que eu falei para você que eu esperava que fosse reaberto mais comércio, por exemplo, shopping, bares, restaurante, salão de beleza, mas nós ainda vamos aprofundar e vamos continuar dialogando com o Executivo Municipal, porque esse é o nosso papel, a nossa ferramenta de ouvir a sociedade, cobrar do Executivo, e assim eu acredito que nós vamos avançando a cada momento. Por exemplo, você vê bares e lanchonetes e restaurantes fechados, na minha visão, poderia funcionar 30%, como conseguimos através de amplas reuniões com o vereador Macrean, com os pastores das igrejas, é a questão dos cultos, né? Então, na realidade, ainda estou com muita força, com bastante energia mesmo para continuar dialogando, fazendo o papel do parlamento junto ao Executivo Municipal para ir avançando e respeitando a questão da saúde. Agora sim, já que a gente colocou a mensagem aí do seu Antônio, mensagem errada, eu vou pedir, por favor, para a gente voltar com a mensagem agora sim é do Adriano, agora do seu Antônio. Bom, será que vamos ter um consenso aí em cima para colocar a mensagem correta? Bom, boa tarde, Lúcio e Nayara. Como ficam os ambulantes que vendem? Bom, essa não é a pergunta para o Misael Galvão. Vamos voltar ali com a mensagem do seu Antônio, por favor. Estamos com um probleminha lá em cima, me parece. Bom, o senhor chegou ali. Agora. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. Deixa a minha reclamação sobre uma rede de mercados. Mas também não era pergunta, né? Então, para o Misael Galvão, faz aí uma reclamação, na verdade, do comércio. A pergunta grande sobre a verba indenizatória, presidente, peço até desculpa, era do Adriano Toca, que já foi colocada aí um pedacinho no ar, e o senhor respondeu, então, que fica a critério de cada vereador. E só uma observação dentro do que o presidente da Câmara falava agora há pouco, os templos e as igrejas, não é? 30% a lotação total que será permitida. Vai juntar bem menos gente lá no restaurante, não é, presidente? Sim, na realidade eu defendo tanto as igrejas, como defendo também os bares e restaurantes, as lanchonetes e os restaurantes. Porque, na realidade, é o seguinte, as igrejas é fundamental abrir. Eu sou defensor, porque nesse momento de pandemia, há muita depressão, há uma presença presencial das igrejas na vida das pessoas. E as igrejas fazem um trabalho espetacular e faz muito melhor, às vezes, que o poder público na vida das pessoas. E na questão dos restaurantes, também tenho conversado ativamente com a associação, com os representantes do segmento, e ele já tem apresentado as suas propostas, o seu protocolo de intenção, de cumprir todas as regras. E aí sim o papel do parlamento é esse, é continuar abrindo diálogo com o executivo, e eu não vou abrir mão. Eu tenho me desdobrado, tanto eu quanto os demais vereadores, nesse momento de pandemia, desdobrado o máximo para ouvir a sociedade, ouvir os segmentos organizados e respeitando todos os parâmetros da Organização Mundial da Saúde. O que nós temos que preocupar é com a saúde, mas também temos que preocupar com a economia, com a geração de emprego, porque quantos empresários hoje que vai chegar no final do mês não vai ter o recurso para pagar os aluguéis e para pagar a folha de pagamento. E eu tenho me esforçado o máximo para ouvir todo o segmento organizado. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Nayara, Lúcio, e que todos tenham um bom feriado e uns parabéns especial para a família popular, que hoje faz 25 anos. Obrigada, presidente.